O líder comunista Mao Tse-tung proclamou a República Popular da China em 1949. 52 anos depois, quando o país entrou na Organização Mundial do Comércio, começou a contar um prazo de 15 anos para que a China fizesse os ajustes requeridos para poder ser considerada uma economia de mercado. Economia de mercado é um sistema no qual a iniciativa privada é o principal agente econômico e atua com pouca intervenção do Estado. Argentina, Brasil, Chile reconheceram a China como economia de mercado durante a visita presidencial no ano 2004 do Hu Jintao, em troca de alguns comprometimentos de aprofundamento das relações comerciais e econômicas. Mas Estados Unidos e a União Europeia, que são as duas principais economias do mundo hoje, os Estados Unidos como país, a União Europeia como bloco, não reconheceram o status de economia de mercado da China. E a data limite de dezembro de 2016 passou. Portanto, todo o ano passado, entre junho e dezembro, foi marcado por essa disputa diplomática. Por um lado, a China reclamando o tratamento injusto, falando que ela tinha, de fato, ajustado a sua economia para ser considerada economia de mercado, e os Estados Unidos e a União Europeia falando que ainda a China fazia uso de atividades desleais e de custos escondidos para vender a preços menores do que os países concorrentes. Os temas econômicos viram políticos quando tem conflito de interesse e quando não tem um ganhador claro. Para identificar quem são os ganhadores e os perdedores de uma relação bilateral entre dois países, muitas vezes é preciso olhar para os diferentes grupos de interesses no interior de uma única nação. No Brasil, entidades como a Fiesp têm pressionado o governo para proteger as indústrias nacionais contra a importação de produtos chineses, principalmente brinquedos, calçados e tecidos. Na outra ponta da balança comercial, a exportação para a China de commodities como a soja continua sendo muito importante para a economia brasileira. No caso das relações entre o Brasil e a China, tem ganhadores. Um deles é o campo, o setor agrícola ganadeiro. As empresas como Brasil Foods ganharam muito, Sadia, Perdigão, etc. Algumas construtoras também ganharam, porque por meio dos créditos que o Brasil recebeu da China, foram feitas algumas obras de infraestrutura, mas a indústria local, a indústria de manufaturas, foi fortemente prejudicada. Então, no âmbito doméstico, o governo tem esse papel de mediar entre aqueles que ganham e aqueles que perdem. Porém, a tendência é a se intensificar essa relação, em que cada vez tem um ganhador claro e um perdedor claro. É por isso que o cenário para a indústria brasileira é crítico. Para Francisco, as elites políticas latino-americanas parecem não ter compreendido que a China, com mais de 1,5 bilhão de habitantes e sendo a segunda economia do mundo, não pode ser entendida como um simples parceiro. A China é vista como um país relativamente benévolo, que seu pragmatismo econômico faz com que ela não tenha interesses políticos de fundo. E eu acho que isso é um erro. A China, como grande potência mundial, que se projeta num mundo que tende a um sistema bipolar, tem muito claro quais são os seus objetivos políticos. E na região latino-americana, os objetivos são ganhar amigos para ter apoios nos organismos multilaterais, OMC, Nações Unidas, mas também garantir vínculos políticos bons para conseguir acordos favoráveis a seus investimentos, sobretudo vinculantes o tocante a recursos naturais e créditos em infraestrutura. Como os créditos são otorgados aos governos, as relações políticas são fundamentais.